Olá, você que me assiste, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz. Vamos orar juntos e vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas e depois vamos falar de um título da mensagem muito importante para você, vai te trazer um conhecimento tão atualizado, que é os montes Gerizim, Ebal e Jesus. Os montes Gerizim, Ebal e Jesus. E nós vamos aprender, uma palavra de Deus tão atualizada daquele tempo de Josué, quando Josué chega ali, e depois passa por ali também Jesus. E nós vamos trazer isso para as nossas vidas. Mas oremos ao Senhor agora. Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por este momento. Pedimos, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, pedimos a graça do Senhor para as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações. E por isso, Deus, te agradecemos por ouvir-nos. Seja conosco neste momento e seja também com nossos familiares. No nome de Jesus, assim oramos e pedimos. Fala conosco, nosso Deus. No nome de Jesus. Amém. Leiamos então a palavra de Deus, que está em Josué capítulo 8, versículo 30. Mas eu quero repetir o título dessa mensagem, que é muito interessante. Os montes Gerizim, Ebal e Jesus. Jesus está incluído o assunto dele nesses montes aí. Vamos ler então Josué capítulo 8, versículo 30. Terminando já o capítulo 8, diz assim o versículo 30. Então Josué construiu no monte Ebal, olha o primeiro monte que aparece aí. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela palavra dele lida. E nós vamos caminhar neste assunto, terminando o capítulo 8 de Josué. Nós estamos fazendo estudos em sequência, e você que quer ver outros estudos e aprender minúcias da palavra de Deus, veja os outros vídeos também, porque Deus tem falado muito conosco nesses capítulos agora de Josué. Já falamos Gênesis a Deuteronômio, da criação do mundo até a morte de Moisés, e agora estamos falando do livro de Josué. No capítulo 8 estamos. Então, ali temos um fato. Josué, depois de vencer, de derrotar a cidade de Ai, a Bíblia diz então que Moisés havia dado para ele uma ordem e ele então vai cumprir esta ordem. Depois de Deus ter abençoado, de Deus ter extirpado o pecado ali do meio do povo, de Deus ter dado uma grande conquista ao povo, na cidade de Jericó e agora na cidade de Ai, e dado riquezas para o povo, bens, tesouros, gados para o povo. Então ali está Josué cumprindo o que Moisés havia dito, que depois que eles atravessassem o Jordão, fosse cumprido. É engraçado que quando você vai estudar isso aí, você percebe que Moisés não pisou na terra prometida. Mas nos estudos, você vai aprender que Deus deu uma revelação especial para Moisés. Porque Moisés conhecia a terra prometida palmo a palmo. Quando você vai ver ele dando ordens a Josué para edificar ali um altar ali no Monte Ebal, este Monte Ebal era um monte alto, de um lado, que tinha um vale no meio, e o Monte Gerizim do outro. Então eram dois montes separados por um vale. Acontece que parece que está da cidade de Ai, onde eles conquistaram, a última cidade que Josué conquistou, está aproximadamente a 32, 34 a 40 quilômetros separado dessa cidade. E da cidade de Jericó está aproximadamente 74 quilômetros. Então você percebe que Josué se dirige para ali com o povo, como Moisés havia ordenado. Se você ver Deuteronômio capítulo 27 e o capítulo 28, você vai ver isso aí. Então o que ocorre? Ali Josué então vai fazer exatamente o que Moisés disse para ele fazer. Ele pegar 12 pedras ali, que não fossem pedras lavradas, pedras brutas, caiasse as pedras e escrevesse ali a lei do Senhor.
Parece que Josué gastou um tempinho, ele teve que ter bastante agilidade, mas gastou um tempinho para escrever toda a lei de Moisés naquelas pedras caiadas. A Bíblia diz que Moisés ali edificou um altar e ofereceram ali o povo de Israel ofertas pacíficas neste altar. Ali havia uma determinação também de Moisés dada já, que a metade do povo de Israel ficasse 6 tribos de um lado e 6 tribos do outro. De um lado do monte e do outro, 6 tribos no Monte Ebal e 6 tribos no Monte Gerizim. E a Arca da Aliança com o sacerdote levita ficaria no meio, né, desses dois povoados, tanto de um lado quanto do outro. Possivelmente a Arca da Aliança estava então no vale, e ali estavam os sacerdotes levitas. Então, o que Moisés disse também que deveria ser feito? Que os levitas proferissem as palavras de maldição direcionadas ao Monte Ebal, não ao povo que estava ali, mas o Monte Ebal. Ali a acústica era muito boa, por isso que Josué leu toda a lei e podia se ouvir pelas as 12 tribos, 6 de um lado, 6 do outro, podia se ouvir a tudo que Josué estava lendo, a lei determinada por Moisés. Então, imagine um local maravilhoso desse, com uma acústica tremenda dessa, ali onde todo o povo pudesse ouvir todas as palavras de Josué. A Bíblia não diz, mas eu imagino também que naquela reunião solene ali, deva ter também existido ali o toque das trombetas, né? O toque do chofar ali, porque era uma reunião muito própria para aquele momento, que já havia determinado Moisés como se conhecesse palmo a palmo aquela terra. Então, por isso eu acredito que Deus deu revelações para Moisés que não consta na Bíblia, mas que nós podemos entender que era parte da intimidade de Deus com ele. Também entendemos que Josué, lendo ali aquelas palavras de Moisés, né, e sendo proferido ali as bênçãos e as maldições naqueles montes, tanto que para o Monte Gerizim foi direcionado as bênçãos e para o Monte Ebal as maldições com amplos significados, né? O povo entendeu que obedecer a Deus é o que iria produzir-lhes muitos frutos, mas precisava ser dito também que, havendo desobediências, o povo colheria os prejuízos da desobediência. Então, quando você vai estudar sobre a bênção e maldição, a proposta de Deus para você não é que você seja amaldiçoado. Pelo contrário, Deus quer abençoar, Deus quer derramar toda sorte de bênção na nossa vida, mas as bênçãos só chegam pela obediência na palavra de Deus. Por isso que tem muita gente aí que luta e não saem do lugar, ou quando ajunta muito, depois se perde, ajunta muito e gasta com enfermidade, e não produz muito além daquilo por não estarem obedecendo a palavra do Senhor. O que eles fazem não prosperam porque não está na palavra do Senhor, não estão obedecendo o que a Bíblia diz. Já Moisés queria deixar isso claro para o povo. Estando do outro lado, na terra prometida, procurem obedecer a palavra de Deus. O bonito que naquela reunião também estava ali os anciãos, né? Estava todo o povo de Israel. Qual o povo de Israel? Estavam os anciãos, estavam os juízes, né? Estavam os sacerdotes levitas, estava Josué e as mulheres e as crianças, mas estava entre o povo nativo, né? O povo natural de Israel mesmo, e também os estrangeiros. E eu fico feliz porque eu aprendi a amar muito aquela mulher chamada Raabe. E ali agora estava também, junto com a família dela, Raabe, escutando pela primeira vez na vida dela um cerimonial, assistindo um cerimonial que falava das bênçãos de Deus e das proezas, né, das maldições, caso não houvesse obediência. Então, nesta hora, eu penso que Raabe estava recebendo como primeira mão, né, a repetição da aliança, porque Deus havia dado aliança lá no Monte Sinai. Depois Deus repetiu lá nas campinas de Moabe, ali em Moabe, e depois Deus então
disse a Moisés, né, Deus orientou a Moisés para falar com Josué, para quando entrasse na terra prometida, fizeste este altar, fizeste ali a escrita em pedras, né, todas pintadinhas, possivelmente de branco, as letrinhas de toda a lei. Ali fosse oferecido o sacrifício e ali fosse repetida a aliança de Deus com o povo. Que importante, que inauguração da entrada na terra prometida, com 2 vitórias já sobre 2 cidades e quase metade da terceira cidade, que era Betel, os homens de Betel, que morreram também, junto com os homens de Ai. Um povo que conquista. Agora você vai perceber, se você continuar assistindo os vídeos, que eles já vão amedrontar mais 6 reis para frente. Eles vão se ajuntar para lutar contra ele. Por quê? Porque Deus estava criando terror para os inimigos, mas bênção para o seu povo. E o que te lembra este Monte Gerizim, já que nós falamos do Monte Ebal? O Monte Ebal, que quando foi preferida as maldições, foi direcionada ao Monte Ebal simbolicamente, foi também o local que Josué fez o altar. No Monte Ebal, ele fez o altar e ali ofereceu sacrifício pacíficos a Deus. Mas quando você olha de frente, você vê o Monte Gerizim. E o que te lembra este Monte Gerizim? O Monte da Bênção, né? Este monte ficou famoso não só naquela época, mas depois esse monte ficou famoso como o Monte da Bênção. O povo então, não digo idolatraram, mas começaram a ter uma paixão tão grande por esse monte, por ele ter sido um monte direcionado à bênção, que eles começaram então a cultuar, a adorar, a orar neste monte. Quem eram estes povos? Os povos samaritanos. Este Monte Gerizim para eles era um monte sagrado, porque desde a época de Josué fora sagrado. E quando você vai estudar geografia, você vê ali então aquela bacia. Mas você vai estudar a Bíblia em João capítulo 4, você vai ver um fato interessante, que quando Jesus vai passar por ali, ele fica perto do Monte Gerizim também. E ele ficando perto do Monte Gerizim, ele estava a média de 800 metros do Monte Gerizim, é quando ele encontra ali naquele poço de Jacó, nas terras que Jacó tinha dado para seu filho José, ele encontra ali no poço de Jacó aquela mulher samaritana e ele começa a conversar com aquela mulher samaritana. Que interessante esta cena aí, abrangendo o Monte Gerizim. Ele conversando com a mulher samaritana, o que acontece? Ele pede água àquela mulher. Cria-se um diálogo. A mulher rejeita dialogar com ele, porque os judeus não falavam com o samaritano. Havia uma rixa, havia um problema entre eles. Mas Jesus insiste em dizer para ela, você está dizendo isso porque você não sabe quem te pede água. E a mulher então achou interessante aquela conversa de um homem estar falando com ela nas ocultas ali. E então surge o assunto, né, da adoração. E aquela mulher então aponta para que monte? O Monte Gerizim, dizendo a ele, Senhor, nós, os samaritanos, adoramos neste monte, mas vocês adoram em Jerusalém. Por isso o título da nossa mensagem é os montes Gerizim, Ebal e Jesus. Jesus então traz uma explicação para ela, mulher. Deus é espírito, mulher. E vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Nós, os judeus, sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vocês não sabem o que adoram. Mas o Pai, mulher, é espírito. E chega a hora, mulher, que nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém Deus se importa de ser adorado, mas o que ele importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo àquela mulher, o local não é tão importante ou faz a grande importância, não. O importante é o adorador entender a quem ele adora, a quem ele busca, aos pés de quem ele se joga. E é esse Deus que é espírito, pode te ouvir, mulher, tanto lá no Monte Gerizim, quanto na tua casa, quanto em Jerusalém ou qualquer outra parte da terra. Eu creio que aquela mulher observou aquilo e observou de tal forma que ela
colocou no coração dela: agora eu vou adorar a Deus assim. O grande problema não é ir ao monte, é eu ser o templo dele. Onde quer que eu esteja, eu vá adorar a este Deus. Aquela mulher de uma senhora que simplesmente rejeitou conversar primeiro, depois se tornou ouvinte, ela também aceitou tudo aquilo que o mestre Jesus ensinou a ela. A 800 metros estava o monte, e ela apontava para este monte. É o monte que nós adoramos, é o monte santo, sagrado nosso. E Jesus diz a ela: não, mulher, não é por aí. Você precisa ser adoradora, e adorando de fato, Deus te abençoará. Deus engrandecerá o nome dele na tua vida, e onde você estiver, você será uma adoradora. Aquela mulher então, naquele momento que recebe aquela palavra, ela se torna uma evangelista e vai ali na cidade dela dizer que encontrou um homem que contou a vida dela, e que, contando a vida dela, porventura ele não seria mais do que um profeta, ele não seria o Cristo. Que maravilha é quando as pessoas encontram com Jesus, quando as pessoas entendem que não é nesta igreja ou naquela que Deus vai estar presente, é que no teu espaço, que no teu lugar, onde você clama a Deus, Deus pode se fazer presente. Jesus deu a dica. O que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse que às vezes nós preocupamos muito com o local, muito com o que estamos vestindo, muito com o que estamos falando, mas Deus conhece o nosso coração, Ele conhece dentro de nós, Ele conhece todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades. Antes que saia alguma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. Então nós podemos confiar neste Deus e saber que se Ele conhece tudo isso aí, e Ele conhece, Ele pode nos ajudar. Ele pode engrandecer o seu nome nas nossas vidas. Não há dificuldade alguma para um Deus que conhece você muito bem conhecido, que sonda os seus pensamentos, que sabe o que está no teu coração, que sabe o que vai sair na tua boca. Então, você e eu precisamos entender que esse Deus, que é Espírito e que abrange toda a terra, Ele habita dentro de mim e dentro de você. Então, quando você olha para os montes Gerizim e Ebal, você entenda que nenhum lugar e nem outro é impossível de Deus estar, mas tanto num lugar quanto outro, se você obedece a palavra de Deus, Ele irá abençoar você, e mesmo que você não esteja lá, você estando dentro do teu quarto, você estando dentro do teu carro, ou você saindo para algum lugar para orar ao Senhor, a sós com Deus, Ele vai estar ali com você também, porque Deus, Ele é socorro bem presente na angústia, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele não precisa de local específico para Ele abençoar você e a mim. Eu quero deixar esta palavra para você. Eu quero deixar esta palavra para dizer a você que hoje lá naquele vale que é habitado hoje pelos palestinos, tem ainda um pouco de samaritano que usa subir o Monte Gerizim para orar, contendo ainda nos seus corações, ainda continuando nos seus corações, que aquilo ali é um local sagrado. E será que Deus os ouve? Certamente Deus os ouve, porque Jesus disse que Deus é Espírito. Então, para Ele não existe um local específico geograficamente, mas que Ele pode operar em todos os lugares que o nome dEle é clamado. Você quer um lugar estranho que Deus ouviu a oração de Jonas, lá no seio do peixe? Imagina que lugar era aquele. Não era Ebal e não era o Monte Gerizim, mas ali estava um profeta de Deus que clamou a Deus e Deus ouviu. E você pensa: mas será onde é que eu vou orar a Deus? Você vai orar a Deus no teu conforto,
onde você sente que ele pode estar presente. Coloque uma música bem gostosa que fale do nome do Senhor, uma música de adoração ao Senhor, ou um simples toque como você está ouvindo no fundo aqui, e comece a falar com Deus, e Deus vai te ouvir, porque Deus está atento, com seus ouvidos atentos para ouvir o teu clamor, ouvir a tua gratidão e ouvir a palavra que você disser a Ele do teu coração. Deus não quer que você reze, que você use vãs repetições, que você use as mesmas palavras todos os dias. Deus quer que você fale com Ele como um filho, falando o Pai que o ama muito. Que Deus abençoe você e família. Que Deus te dê graça nesse dia, te dê a paz neste dia. Não se preocupe com Gerizim e nem se preocupe com Ebal. Preocupe-se de que o Deus do Espírito quer que você ofereça a Ele culto racional a Ele, com sacrifício de louvor. E Ele receberá o teu culto, receberá tudo o que você fizer para Ele e te abençoará no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu e fique com Jesus. Assista os outros vídeos e seja abençoado no nome e abençoada no nome de Jesus. Abraço meu.